nós não achamos nenhum dolo sobre ele, nenhuma incapacidade sobre ele. Ele sempre foi capaz de resolver todos os problemas. A palavra eu sou é a palavra que mais soa no nosso coração, porque todas as vezes que nós pensamos que nós somos alguma coisa, ele aparece para mim e para você dizendo: você não é nada, porque eu sou. Sempre ele faz presente. É por isso que o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 43, 18 e 19, o livro do profeta Isaías vem trazendo as riquezas do nome de Deus, o nome do Senhor. Ele sempre destaca o passado, o presente e o futuro. E ele começa dizendo: não vos lembrei das coisas passadas, e nem vos considerei as coisas antigas. Aí ele fala: porque eu faço nova todas as coisas. E daí a Bíblia diz que agora saiu a luz. E ele fala: e eu porei um caminho no meio do deserto. E depois ele vem ainda narrando, dizendo que ele vai colocar rios no meio do ermo, no meio do vazio. Veja que o profeta Isaías vem trazendo a solução para a humanidade, trazendo a solução para o povo de Israel. Ele vem apresentando que ele é o caminho, ele vem apresentando que ele é a verdade, ele vem apresentando que ele é a vida. Pastor, eu preciso de vida, ele está presente. Pastor, eu preciso conhecer a verdade, ele está presente. Pastor, eu estou na treva, eu preciso conhecer a luz, ele é a luz. Pastor, eu estou sedento, precisando beber água, porque tudo que eu preciso, eu estou com sede, estou vazia. Aí Jesus olha para mim, olha para você, que não se preocupa. Eu sou a fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Aleluia! No deserto, 3 coisas você passa no deserto. O que, pastor? Primeiro, quando você passa no deserto, você passa a conhecer quem é você. Segunda coisa que você passa no deserto, você aprende quem é Deus. Terceira coisa que você aprende no deserto, quem são seus amigos. Quando você está no deserto, que você fala assim: pastor, eu estou sem nada, perdido, não tem solução para mim, estou aprendendo quem é Deus, perdi os amigos, e agora eu estou aprendendo a conhecer quem sou eu. Aí Jesus olha para mim e para você e fala: eu continuo sendo, eu sou sobre a tua vida. Porque você não pode lembrar do passado. Olha, o interessante não é como você começou, o interessante é como você vai terminar. Não é o início das coisas, é o fim das coisas. Como você começou, iniciou, você está muito preocupado. Aí Jesus está falando: eu estou apagando o teu passado. Jesus está apagando o teu passado, porque toda vez que ele se manifesta eu sou, ele vence o medo, ele vence a depressão. Porque o teu passado te deixou medo, mas o teu presente vai te dar coragem para você vencer. O teu passado deixou você depressivo, depressiva, mas o teu presente, Deus está dizendo: vou eu preparar um novo caminho no deserto para você. Porque a única coisa que pode lembrar do passado é de Satanás. É, pastor, Satanás. Porque toda vez que você está em estado de fragilidade, a Bíblia diz que Satanás sempre se manifesta lembrando do teu passado. Toda vez que você está no caminho certo, Satanás se manifesta lembrando do teu passado. Sou cracudo, você era cracudo, quem é você agora? Você estava desempregado, quem é você agora? Você não é nada. Você estava lascado, você estava sonado. Ele começa a lembrar do teu passado. Por quê? Porque o passado de Satanás era de honra, mas o teu futuro agora é de vergonha. Toda vez que Satanás se manifestar no meio do teu caminho para lembrar o teu passado, você lembra do passado dele. Você começa a lembrar do passado dele. Você tinha tudo, agora você não tem nada. Você era luz, agora você está na treva. Você lembra do passado, você morava no céu, você mora na terra. Você começa a lembrar do passado dele. Porque quando você começa a lembrar do passado dele, porque no passado
mas agora ele tem vergonha. Só que no nosso caso é diferente. No nosso passado é diferente do passado que Satanás tinha. Porque o passado de Satanás era de honra, agora é de vergonha. Agora o meu passado, o teu passado era de vergonha. Só que ao contrário, agora é de honra. Aleluia. Assim, agora você não é mais. Porque agora está vindo a honra para a sua vida. Essa é a diferença do teu passado para o passado de Satanás. O passado dele é de vergonha, mas o teu passado agora é de honra. Aleluia. Porque o que vale agora é como você começou e como você vai terminar. Então não vale o que você começou, o que vale é como você vai terminar. O início não vai influenciar o amanhã. Pastor, como assim? Porque o processo ele tiver, mas o propósito te cura. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o processo, colocado na cruz de Gólgota. Lá em Gólgota colocaram Jesus na cruz. É processo, sim ou não? Processo. E a Bíblia diz que ele teve sede, processo. A Bíblia diz que zombaram dele, processo. A Bíblia diz que cuspiram dele, processo. A Bíblia diz que eles indagaram ele está chamando por Elias. Ele é um mentiroso, processo. A Bíblia diz que ele estava na cruz e estava falando com ele, processo. Só que aí pegaram a lança, os romanos pegaram a lança, pegaram a lança e colocaram sobre Jesus. Acerta para mim o microfone, por favor. A Bíblia diz que pegaram a lança e colocaram sobre Jesus. Processo. Furaram Jesus na cruz. Processo. Mas a Bíblia diz que em momento nenhum Jesus pediu para descer do processo. Por quê? Porque o propósito que Jesus estava era maior do que o processo que ele estava passando. Aleluia. Por isso que o final das coisas vai ser melhor do que o início. Aleluia. Pastor, está doendo, aguenta. Pastor, estou choroso, aguenta. Pastor, estou chorosa, aguenta. Pastor, perdi tudo, aguenta. O processo vai acabar. O propósito é maior do que o processo. Não desista, não desça da cruz. É Jesus falando, não importa o que Satanás vai fazer, eu não vou abandonar minha cruz. Eu vou carregar minha cruz até o fim, porque o propósito é maior do que o processo. Porque o que você vai conquistar, pastor, eu não entendi. Hoje você não tem carro, amanhã você vai ter carro. Hoje você não tem família, amanhã você vai ter família. Hoje eu pago aluguel, amanhã você vai ter casa própria. Hoje eu não tenho empresa, amanhã você vai ter. Hoje eu sou empregado, amanhã vai ser empresário. Hoje eu não tenho nada, eu estou na terra, mas a Bíblia diz que vai chegar um dia amanhã, a igreja será arrebatada. Tem alguém na casa aí? Deixa eu ver. Tem alguém nessa casa aí? Pelo amor de Deus, abre o teu coração, bate palma agora, glorifica, exalta o nome dele. Hoje você não tem nada, mas amanhã é Jesus falando, não abandona a cruz, fica na cruz, carrega a sua cruz. Não peça para diminuir ela, não peça mais com um pedaço dela, não peça para descer. Cumpre o propósito, porque na hora certa Deus vai te dar a vitória. Você vai dizer, está consumado, está cumprido, está realizado, está feito. Eu venci em nome do Senhor dos Exércitos, que eu sou. Como você venceu? Eu sou. Essa é a diferença. Você venceu no nome dele. Você venceu no propósito. Você terminou o propósito. Você terminou o propósito do Senhor. E quando você termina o propósito do Senhor, quando você termina o propósito do Senhor, você vence. Eu sou. Escute, a Bíblia diz que Jesus estava indo para
Galileia. E a Bíblia diz que no mar da Galileia, escuta, olha para cá, Jesus estava indo para o mar da Galileia. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. Aonde Jesus passava, a multidão seguia. E a Bíblia diz que existia um homem por nome de Pedro, Simão. Quem já ouviu falar Simão aí, Pedro? Hein? Na Bíblia, Simão, conhecido como pescador de peixe. Mas depois que ele encontrou com Jesus, a Bíblia diz: vou mudar a tua história, vou mudar o seu percurso, vou mudar a sua trajetória. Você vai ser pescador de almas. Pedro estava acostumado a mexer com peixe, pescador da Galileia. Sou acostumado a mexer com peixe, mas Jesus é acostumado a mexer com gente, com alma. Jesus falou assim: vou mudar o percurso dele, vou mudar a trajetória dele, vou mudar o caminho dele. Aonde? Lá no meio do deserto, no meio da areia, no meio do mar. Pedro foi pescar. A Bíblia diz que ele pescou a noite toda e não pegou nada. Era a noite da frustração. Quem já passou frustração aí? Acho que tem muita gente passando. A Bíblia diz que era a noite da frustração. Não sei se você está frustrado hoje. Não sei o que deu errado para você. Mas era como um dia desse, não tem? Era a noite da frustração. Aí Jesus chegou. Aí quando Jesus chegou, aí você sabe, né? Quando Jesus chega, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai se mover no lugar. E a Bíblia diz que Jesus chegou, Pedro estava frustrado, cabeça baixa, desanimado, porque toda vez que ele ia pegar a rede, que ele lançava a rede, a Bíblia diz que a rede vinha vazia, a rede vinha vazia. Toda vez que ele ia lançar a rede vinha vazia. A rede vinha vazia, não tinha peixe na rede. Era noite de frustração, ou noite terrível. Não sei se você já passou uma noite dessa aí. Ou noite terrível, parece que está uma dor no coração e você fala assim: acabou, não tem mais jeito. Hoje eu vou dar um cabo nisso, hoje não tem jeito mais. Acabou o recurso, não tem mais nada. Pedro decepcionado. Vamos conhecer toda a pesca. Aquele conhecia a pesca. Pedro, se Pedro lançasse os olhos e não pegasse pesca, ele pode ir embora, porque era um homem conhecido de pesca. Joga ali. Joga ali, só que nesta noite deu errado. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Saiu a natureza de Pedro. Ó, aí entrou a natureza divina. Pedro lançou a rede debaixo da tua palavra. Mas quando Jesus falou: agora lança a rede de novo, agora a palavra de Pedro sai e agora entra a palavra de Jesus. Você lançou sobre a tua, agora eu quero ver mudar, Pedro. Lança sobre a minha palavra. E a Bíblia diz que lançou a rede. Só que toda vez que Pedro puxava a rede vinha vazia. Aí Deus muda a história. Deus muda. Lança a rede. Aí a Bíblia diz que quando ele lançou a rede debaixo da palavra de Jesus, a Bíblia diz que a rede estava pesada. Ué, se a rede estava pesada e não estava mais leve, não estava mais fácil, quando Pedro puxava a rede, estava fácil, tinha nada. Agora, quando Jesus manda Pedro lançar a rede está difícil. Então, nós observamos que tudo que é fácil, não tem nada. Mas tudo que está difícil, ó, vou simplificar. Se a rede está fácil, não tem peixe. Agora você vai pegar. Agora, se a rede está difícil, aí você fala: tem peixe, pastor. Tem peixe, está difícil aí, pastor. Pastor, tem peixe. Mesmo que alguém grita do lado: vai dar errado, mas a rede está pesada. Mesmo que alguém grita do lado: vai estar frustrado. Todo dia a mesma coisa, mas a rede está pesada. Você sabe que a rede está pesada. Mas quem não sabe que você é pescador, está olhando do lado, tadinho. Mais uma noite frustrado, só quem não sabe que agora, o início que você começou, agora o final vai ser diferente. O final agora vai ser diferente. Então você entendeu que quando a rede não tinha peixe, a rede estava fácil. Quando a rede tem peixe, a rede está difícil. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória. Se a sua rede está fácil, não tem peixe. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita facilidade aí. Se você começar a caminhar na presença do Senhor, você achar que está muito fácil. Pensei que fosse crente, quando está muito fácil, vou ficar aqui 50 anos.
Então é porque você vai ficar a vida toda sem peixe. Mas se toda vez que você caminhar com Cristo e você perceber que alguma coisa está ficando difícil, você fala, agora que eu vou mesmo, porque tem peixe. É agora que eu vou mesmo, porque vai ter milagre. É agora que eu vou mesmo, Deus vai operar. Tem alguma coisa dando difícil aí na tua vida? Tem alguma coisa dando errado aí na tua casa? Não desista dela, porque tem peixe na tua família, tem peixe nos teus irmãos, tem peixe na tua casa, tem peixe aonde está difícil. Se está difícil, tem peixe. Se o seu ministério está difícil, tem peixe. Se a empresa está difícil, tem peixe. Se a família está difícil, tem peixe. Se a igreja está difícil, tem peixe. Ei, tem peixe aí, deixa eu ver. Pastor, está doendo, então tem peixe. Não desista do teu ministério. Pastor, não entendi. Não larga a rede. Não abra a mão da rede. Segura ela pra céu. Eu não largo essa rede por nada, porque eu sei que tem peixe. Levante o que ela levante o que ela suplicava para nós. Tem peixe aí na rede, deixa eu ver. Tem peixe aí, tem alguém chorando aí. Tem peixe, tem alguém gritando aí. Tem peixe, está passando dificuldade, tem peixe. A porta vai se abrir, o processo vai passar, o propósito vai acontecer. Deus vai colocar peixe na rede. Deus está dizendo não pro dono do barco, porque é propósito dele. Levante o que ela Deus não fala qual vai ser o processo, mas Ele fala qual vai ser o propósito. Levante o que vai subir cada nossa. Levante o que cada vai subir para céu. Se está pesado aí, você pode ter certeza que a palavra dele está de pé. O Elson está presente nesta rede. Ele está presente aí. E ele vai manifestar o teu milagre. Chega de lá pra ele e diz assim: tem peixe aí, irmão. É propósito do Papai do Céu. O Elson está na casa. O Elson está na casa. O Elson está. Escuta. Ministério que é fácil não tem vez. Tudo que você constrói na facilidade, o que vem fácil vai, mas o que vem difícil, o que vem oração, o que vem jejum, o que vem resposta, o que vem no preço, Satanás não pode te roubar. Satanás não pode. Tem preço. É propósito do Senhor. Propósito. Deus sabe quantas lágrimas você derramou. Deus sabe o processo que você passou. Toda vez que uma voz suando no meu coração, eu ouvi dizendo: não desista do processo. Não abandona o processo, porque é propósito do Papai do Céu. Ele tem o poder de tirar no meio do caminho de um deserto falido. Ele tem o poder de te curar. Ele tem o poder de te libertar. Ele tem o poder de restituir. Ele tem o poder de restaurar.
status, vanglória, nome no cartaz, nome no outdoor. O que Deus quer? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu sou o Yeshua, o Messias. Ele vos aliviará. Você não está para você, não abra mão dessa rede. Você não abra mão dessa rede. O Espírito Santo está falando, tem peixe aí. Pela sua vista você não está vendo nada, mas pela visão dele está vendo ter peixe. Não desista, porque a noite de frustração vai acabar. E quando amanhecer um dia, vai ter um novo caminho, um novo percurso, uma nova trajetória que Deus vai preparar para você. Glória a Deus, aleluia. Escuta. Olha o seu irmão da tua lado assim, tem peixe aí. O chão estava fácil, não foi? Aí quando ele sentiu que estava difícil, tem peixe. Porque eu sou da presença. Escute para cá. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto. Jesus estava no deserto. Jesus tinha acabado de sair. Tinha acabado de expulsar demônio. Tinha acabado de fazer grande proeza, grandes sinais, maravilhas, milagres. Só que a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Lucas capítulo 4. E Mateus também, referência a capítulo 4, faz essa menção disso. Então Jesus passou um processo difícil no deserto. Lembra dos três? Quem eu sou, quem é Deus e quem são os seus amigos. Jesus passou tudo isso no deserto. Jesus saiu. E a Bíblia diz que ele saiu e foi em direção à sua jornada, à sua caminhada. Só que no meio do percurso a caminhada era longa. O percurso era difícil. E Jesus teve que parar. Quando Jesus parou, a Bíblia diz que Pedro se aproximou de Jesus e falou assim: olha, tem muita gente com a gente, a multidão é grande, tem muita gente conosco. Só que o povo, está falando que está com fome. Aí Pedro está com fome, o povo está com fome. O povo está precisando de comida. Aí a Bíblia diz que quando Jesus estava perto dos discípulos, perto do povo, Jesus falou: então dai-vos de comer. Pedro questionando, o povo está com fome. Jesus: dai-vos de comer. Aí alguém no meio da multidão, vontade de comer o quê? No meio do deserto. Aí a Bíblia diz que apareceu Pedro, Tiago, André e João, Tomé. E uma criança no deserto, o povo pressionando, tinha mais de 600 pessoas. Alguns autores dizem que é aproximadamente 5.000 pessoas ou mais, fora criança que não fez a contagem completa. Mas a Bíblia diz que o povo estava com fome no deserto. Jesus, após passar o deserto todinho, a Bíblia diz que Jesus foi alimentado pelos anjos. Jesus passou pelo deserto. Quando ele passou pelo processo, a Bíblia diz que o propósito do Pai o alimentou no deserto com pão e com água. Só que a multidão que acompanhava ele estava com fome. Então Pedro, Tiago, João, André, Tomé estavam todos preocupados. E a Bíblia diz
que Jesus não dá-nos de comer, então. Aí Pedro, o quê? Aí a Bíblia diz que apareceu Pedro, questionando a Jesus. Mas Pedro apareceu sem o pão. A Bíblia diz que Tiago vem questionando a Jesus. Dai-nos de comer. Comer o quê? Só que Tiago apareceu sem o pão. O que é isso, pastor? Pedro apareceu, mas não tinha pão na mão. Tiago apareceu, mas não tinha pão na mão. André apareceu no deserto junto com Jesus, meio da multidão, mas não tinha pão na mão. A Bíblia diz que Tomé apareceu, mas não tinha pão na mão. João apareceu, não tinha pão na mão. Aí a Bíblia diz que apareceu uma criança com pão na mão. Então nós aprendemos que os discípulos que apareceu com Jesus no deserto não tinha pão na mão. Tá fraco. Os discípulos que apareceram no deserto com Jesus não tinha pão na mão. Mas a criança que apareceu tinha pão na mão. Glória a Deus, aleluia. Pastor, o que que o senhor quer dizer com isso? Que Pedro tinha nome, mas não tinha pão. Pastor, para ficar quente, Tiago apareceu com nome, mas não tinha pão. André apareceu no cenário, mas não tinha pão na mão. João apareceu no cenário, mas não tinha pão na mão. Tomé apareceu no cenário, mas não tinha pão na mão. Só que a criança apareceu no cenário, mas não tinha nome. Observa que a criança tinha um pão na mão. O discípulo estava presente, mas não tinha pão na mão. Agora o discípulo tem nome, mas não tem pão na mão. Agora a criança aparece no cenário de novo, com pão na mão, mas não tem nome. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava dando um ensinamento de riqueza aqui no meio do deserto. Pai do seu nome, da nossa Deus, vai mudar a sua trajetória hoje. Fala com mais de Deus. Eita, Jesus. Essa mensagem é no seu coração. Fala assim: Deus vai mudar a sua trajetória hoje. Pastor, não entendi. Eu vou te explicar melhor. É Deus dizendo: anda com quem tem pão. Anda com quem tem pão na mão. Pastor, não entendi. Vou te explicar. Esta igreja não convida quem é famoso. Esta igreja não convida quem é classe alta, quem é classe baixa, quem é pobre, quem é rico, quem é branco, quem é preto, quem é pálido, quem é alemão. Esta igreja não convida quem é russo, quem é França, quem é Itália. Não importa a tua cultura. Esta igreja só convida quem tem pão. Olha pro teu irmão, se tem pão aí, irmão. Tem pão aí, irmão. Se tem pão, tem comunhão. Se tem pão, tem alimento. Se tem pão, tem ministério. Se tem pão, tem avivamento. Se tem pão, tem resposta. Se tem pão, tem milagre. Que Deus vai mudar a tua trajetória hoje. Deus, a partir de hoje você vai aprender a andar com quem tem comunhão. A partir de hoje você vai parar de compartilhar a sua vida com quem não tem pão, porque vai destruir a tua vida. Ei, aprenda a passar o teu deserto. Ei, aprenda a passar a sua diversidade. Aprenda a caminhar com ele, porque uma coisa que Deus não deixa o teu filho passar no deserto é para
Pão na Bíblia é avivamento. Porque a Bíblia diz que um pão alimentou mais de 5.000 pessoas. Fora contar as crianças que não fez a contar. Então o pão dá vida. O pão traz a esperança. Quem tem o pão, ele tira toda a negatividade do processo do deserto. E ele começa a entender o propósito de Deus. Agora, se você andar com quem não tem pão na mão, você vai ficar no processo a vida toda. Toda vez que eu vejo para aquela irmã, que a irmã não sabe o que é processo. Por que, pastor? É porque só anda com gente que não carrega pão. Pão na Bíblia é o cumprimento da palavra de Deus. Pão na Bíblia é sinal de que Deus está presente. Que Deus alimenta os teus filhos. Lembra dos pardais? Jesus, você é o alimento dos pardais que não trabalham. Hã? Você imagine, Jesus falou, imagine vocês, que são meus filhos. Jamais eu deixarei-vos passar fome. Jesus está falando para eles, não importa o que vocês vão passar, eu sempre estarei convosco. Não importa o que vocês vão passar, eu sempre estarei convosco. Porque Jesus entendeu que se o pão estivesse na mão de Pedro, o pão ia estar inteiro. Só que não ia ter milagre. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, 26. A Bíblia diz que Pedro pega o pão na mão. E a Bíblia diz que o pão estava inteiro na mão de Pedro. Só que o pão está inteiro na mão de Pedro. Só que não tem milho. Só que quando Jesus pega o pão na mão de Pedro, a Bíblia diz que Jesus quebra o pão. A Bíblia diz que Jesus parte o pão. E quando ele parte o pão, a Bíblia diz que Jesus fala: Pai, graça eu te dou. Então observa que o pão que estava na mão de Pedro não tinha milagre. Mas foi parar na mão de Jesus quebrado. Pastor, o que é isso? O pão que estava na mão de Pedro estava inteiro. Agora o pão que foi parar na mão de Jesus está quebrado. Só que o pão que estava na mão de Pedro, mesmo sendo inteiro, não tinha milagre. Agora o pão que estava quebrado na mão de Jesus tinha milagre. Meu Deus. Pastor, não entendi não. O pão que estava inteiro na mão de Pedro não fez milagre. Mas o pão que está quebrado na mão de Jesus faz milagre. Aleluia! Na mão de Jesus, o pão estava quebrado, mas faz milagre. Na mão de Pedro, o pão estava inteiro e não faz milagre. Pastor, o que é isso? Eu prefiro estar na mão de Deus quebrado do que na mão dos homens inteiros. Vou repetir isso aqui, se não pegar, não vai pegar nunca mais. Eu prefiro estar na mão de Deus quebrado do que na mão dos homens inteiros. Eu não sei porque você está sofrendo até hoje. Eu não sei porque você persiste viver desse jeito até hoje. Jesus está falando a todo momento: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O pão está na mão dos homens, mas não tem sonho. O pão está na mão dos homens, mas não tem milagre. O pão está na mão dos homens, mas não tem restauração. O pão está na mão dos homens, mas não tem restituição. O pão está na mão dos homens, não tem porta aberta. O pão está na mão dos homens, não acontece nada. Quando vai para a mão de Jesus, o pão está quebrado e Jesus está fazendo milagre. Jesus está libertando, Jesus está curando, Jesus está sarando, Jesus está abrindo porta, Jesus está preparando o caminho, está restaurando família.
na mão dele quebrado. Eu nunca chorei, mas na mão de Jesus quebrado eu chorei. Eu estava na mão dos homens inteiros, achava que eu era de bambambam. Chorar de jeito nenhum. Aí quando Jesus me tirou da mão dos homens, me quebrou, eu falei assim, agora chora. Agora grita. Agora geme. Mas eu estava na mão dele. Mesmo quebrado na mão dele, ele estava fazendo milagre na minha vida. Você está entendendo, Esther? Você está entendendo? Está entendendo direitinho? Está vendo? Mesmo você quebrado na mão dele, você acha que você tem tudo lá fora, tem nada, mas eu estou aqui na sua mão, estou todo quebrado. Mas ele nunca te abandonou, ele continua fazendo milagre. Ele continua fazendo milagre. Ele continua trabalhando na sua vida, pastor, não entendi. Ele continua operando, ele continua fazendo, pastor, não entendi. Eu prefiro estar na mão de Deus, quebrado, que na mão dos homens, sendo guiado por Satanás. É, pastor, é. Eu prefiro estar na mão de Deus quebrado, do que estar na mão dos homens inteiro, sendo guiado pelo mundo, pelo Satanás, pelo diabo, as coisas lá indo da imoralidade, as coisas que não prestam, que corrompem teu caráter, que distanciam você de Deus, que te lança no crack, na cocaína, na prostituição, na imoralidade da vida. Você pensa que você é um bambambam, você pensa que você está por cima da carne seca, você sai dizendo eu posso, eu faço, mas eu prefiro estar na mão daquele que está, eu estou quebrado na mão dele, e toda vez eu escuto ele falando comigo, pelo que o mundo olha para você dizendo que tu não é nada, eu sou na tua vida, eu faço na tua vida, eu prefiro estar com ele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O diabo, ele quebra aquilo que está inteiro, mas Deus conserta aquilo que está quebrado. Eu vou repetir porque você não entendeu. Eu prefiro estar na mão de Deus quebrado, que ele tem o poder de me consertar, do que estar na mão do homem inteiro, todo desconcertado. Ei, Deus está dizendo nesta noite, permaneça no propósito. Se coloca de pé em nome de Jesus. Escute, o diabo quebra o que está inteiro, Deus conserta o que está quebrado. Grave isso aqui, grave isso aqui. Ei, grave isso aqui no seu coração. O diabo quebra o que está inteiro, Jesus, ele conserta o que está quebrado. Aí Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos alivio.